O que está acontecendo com o Corinthians, cara, dá até raiva de falar. Não é mais sobre ter ou não ter craque, porque vamos ser honestos aqui, o elenco do Corinthians tem jogador bom sim. Tem jogador acima da média, tem caras que em outros times renderiam, tem o Memphis que é talentoso, o Garro que todo mundo vive chamando de craque. Só que o problema não tá na falta de talento. Tá na falta de vontade. É um elenco morto em campo, um time que não corre, que não morde, que não marca. E futebol, meu amigo, futebol se joga com perna, com pulmão, com sangue no olho. A partida contra o São Paulo escancarou o que já estava óbvio há muito tempo. O Corinthians entrou com aquele mesmo esquema que a gente já viu várias vezes, aquele 442 em losango, linha de 4 atrás com o Félix Torres improvisado na direita, o Bidu na esquerda, os dois zagueiros ali formando o miolo. No meio o José Martins de um lado, Carrillo do outro, Bidon também ali e o Garro mais centralizado. Na frente Memphis e Romero. E olha, tirando o Yuri Alberto fora, é basicamente o mesmo time que já entrou em campo algumas vezes com essa mesma formação. Mas a diferença é que dessa vez o time simplesmente não atacou. Foi um jogo passivo de quem tá esperando o apito final para ir embora logo. No primeiro tempo teve uma jogada. Uma. Só. O Memphis conseguiu rolar uma bola pro Romero que ficou na cara do gol. E o que o Romero fez, perdeu. Ele fecha o olho e chuta de canhota sem recurso nenhum, sem a menor ideia de onde a bola vai parar. E perdeu a melhor chance do jogo. E o São Paulo foi lá, fez 2 gols ainda no primeiro tempo. E vou te falar, só não virou goleada porque teve jogador do São Paulo que entrou com umas jogadas ridículas. Teve um cara lá que em 2 jogadas foi individualista ao extremo, não quis tocar pro Ferreirinha. Se ele toca ali eram 3 ou 4 fácil. E olha só que ironia, esse tipo de jogador com essas decisões erradas tem até o perfil que o Corinthians adora contratar. A cara do clube ultimamente. Por pouco a gente não levou um vareio de bola. E onde foi que a gente perdeu esse jogo? A gente perdeu na vontade. A gente perdeu no físico. Porque o time do Corinthians hoje parece um bando de jogador em atividade. É um elenco sem alma, sem gana, sem energia. É um grupo mimado que vive em bolha achando que ainda tá comemorando o título paulista. Título esse, aliás, que parece ter sido a última vez que esses caras correram de verdade. Parece que parou ali. Desde então é só andança em campo, é só pose, é só jogador que se acha popstar, que vive de rede social, de mídia, mas que na bola mesmo não entrega nada. O elenco do Corinthians, com raríssimas exceções, não representa a camisa que veste. Um bando de jogadores que não tem nem saúde física e nem vergonha na cara. E saúde física é o mínimo, é o básico do básico. Sem isso não dá nem para começar a conversa. E aí você olha para times como o Red Bull Bragantino, que tá lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro, e se pergunta quem que eles têm de craque. Ninguém. Mas o time inteiro corre. O time inteiro marca. O time inteiro se entrega. Mesma coisa com o Mirassol. Quem que tem de estrela ali? Ninguém. Mas os caras têm comprometimento, têm coletivo, têm intensidade. No Corinthians o que se vê é exatamente o contrário, um monte de jogador preguiçoso que acha que pode resolver tudo na malandragem, no toque bonito, sem suar a camisa. E isso tudo fica escancarado no lance do primeiro gol. A bola é estourada para frente, uma jogada simples. Mas o Bidon, que parece um veterano precoce, não sobe para disputar com o Marco Antônio. Simplesmente deixa o cara ganhar. E não é que ele perdeu para um zagueiro gigante, não. Ele perdeu para o Marco Antônio, que é baixo. Só que o Bidon não sobe, não disputa. A bola sobra ali, o Luciano pega, tira do goleiro Hugo e abre o placar. O Carrillo trotando. Só trotando, como em todos os lances decisivos. Você pode pausar o replay dos gols e lá tá ele trotando. É um cara que simplesmente não aguenta mais jogar 90 minutos em alto nível. E mesmo assim segue como titular. E não foi só nesse lance. No segundo gol, Félix Torres erra o tempo da bola, mais uma falha defensiva grotesca. E de novo o Carrillo lá trotando. E o José Martins escalado como primeiro volante é um desastre. Não dá pra jogar futebol com um cara que não sabe marcar como o único responsável por proteger a zaga. A verdade é que o Corinthians entrou com pelo menos 5 jogadores que não marcam ninguém.
Você olha o primeiro tempo e tem 6 jogadores do São Paulo atacando com tudo correndo dando opção e 6 jogadores do Corinthians andando só assistindo. É revoltante. A única hora que o Carrillo resolveu correr foi já no segundo tempo num contra-ataque pela esquerda. A primeira e única arrancada dele no jogo. E o que aconteceu? 3 do São Paulo vieram e tomaram a bola. Depois o Garro tentou algo pela ponta. 4 do São Paulo em cima. O Guinegão tenta construir e mais 3 adversários cercando. E por que isso acontece? Porque os outros times correm. Porque os outros times marcam. Porque os outros times têm saúde física que é o mínimo exigido para jogar futebol profissional. E vamos ser justos, tecnicamente o São Paulo não é muito melhor que o Corinthians. Não é. Mas eles têm intensidade, têm ritmo, têm um plano. O Corinthians tem o que um amontoado de jogadores que esperam resolver tudo andando sem suar, sem pressionar, sem competir. O meio-campo é horroroso. E quando a gente diz horroroso é de dar dó mesmo. E aí a gente olha pro banco e vê o Ranieri. Não é craque, longe disso. Mas pelo menos corre, dá carrinho, disputa. É o único ali que parece ter pulmão para jogar os 90 minutos. Mas não, o técnico prefere manter o mesmo meio-campo morto, o mesmo elenco sem perna. E é por isso que o torcedor se revolta. Por que não é pedir demais que um jogador corra em campo? A gente não tá pedindo gol olímpico, a gente não tá exigindo caneta, drible e chapéu. A gente só quer ver um pouco de vontade, de raça. Quer ver alguém suar a camisa. Quer ver alguém que represente de verdade o que é jogar no Corinthians. O Romero, por exemplo, só resolveu correr depois que o Memphis saiu. Antes disso era só figuração. O Memphis, que muita gente esperava que fosse a solução ofensiva do time, também não marca ninguém. E quando o treinador resolve fazer mudanças, parece que é por pressão e não por convicção. Coloca o Carrillo no banco contra o Ceará e o time melhora. Mas depois, por conta de uma assistência num segundo tempo contra adversário cansado, ele já volta a ser titular. E aí lá vai o Carrillo trotando de novo. A verdade é que ninguém ali aguenta jogar em alto nível durante todo o jogo. E o Dorival sabe disso. Ele sabe. Só que parece que falta pulso. Falta coragem para chegar na diretoria e dizer: preciso de reforços. Porque o que o Corinthians precisa hoje não é de jogador de 15 milhões de dólares, não é de estrela internacional. O que o Corinthians precisa é de jogador com fôlego, com gás, com disciplina tática. Precisa de caras que corram, que marquem, que sujem o calção. Vai na Série B, acha um volante que corre, que dá passe certo e traz. É disso que o time precisa. Jogador como aqueles de antigamente, tipo um Amaral, um Ralf e um Ezequiel. Jogador de força, de imposição física, que aguenta o tranco do meio-campo. Hoje o que tem ali é uma coleção de jogadores que não marcam ninguém. Martins preguiçoso. Carrillo preguiçoso. Garro preguiçoso. Bidon, além de errar tudo, ainda não tem explosão. É assustador como ele parece um veterano cansado sendo tão novo. E na frente o Romero e o Memphis não pressionam nem o goleiro adversário. É sempre aquela cena que se repete: Corinthians com a bola lento, previsível. Sem ela, desorganizado e vulnerável. E o Dorival, que é bom treinador, parece estar de mãos atadas. E é aí que entra a parte mais frustrante de tudo isso. Porque quando você percebe que o problema não é esquema tático, não é a ausência de grandes nomes, não é falta de conhecimento técnico do treinador, mas sim a completa ausência de disposição dos jogadores, bate o desânimo. O treinador, por mais que saiba montar o time, organizar as linhas, estudar o adversário, ele não pode entrar em campo e correr pelos caras. Ele não pode marcar, pressionar, dar carrinho, disputar bola aérea. Isso é com os jogadores. E o elenco do Corinthians simplesmente não faz isso. Parece que desaprendeu, ou pior ainda, parece que não está nem aí. A torcida já percebeu. Tá na cara que esses caras estão acomodados. O Dorival, por mais que tenha bagagem, por mais que saiba de futebol como poucos, não vai conseguir fazer milagre com um grupo que não se entrega. Tem jogador ali que entra em campo como se estivesse em um amistoso. Como se estivesse cumprindo tabela. Como se jogar no Corinthians fosse só uma linha no currículo, não uma responsabilidade gigante. E aí você olha para o banco e vê que as opções são quase inexistentes.
É claro que o torcedor cobra, mas ao mesmo tempo também entende que com esse elenco não dá para esperar muita coisa. E outro Dorival precisa ser mais firme. Precisa falar grosso, bater na mesa, cobrar da diretoria. Precisa parar de aceitar passivamente esse elenco sem vontade. E se o Fabinho é o cara com quem ele fechou, então que cobre do Fabinho soluções imediatas. Por que não adianta fechar com a comissão e deixar tudo nas mãos do treinador enquanto a estrutura toda desaba? E se não der para trazer reforço caro, que traga operário. Que traga pulmão. Que traga suor. Jogador que corre, que se joga na bola, que aguenta marcar, que aguenta jogar em ritmo alto. Porque no futebol de hoje quem não corre perde. Não tem mágica. Dá para ir na Série B e buscar jogador com esse perfil. Não é vergonha nenhuma. Tem muito cara por lá que corre mais, que marca melhor, que entrega mais, que muito nome de peso da Série A. E é disso que o Corinthians precisa. Não é do Elinho por 15 milhões de dólares, nem do Biel por 7 milhões de euros. É de jogador que tem intensidade. E sinceramente hoje é mais fácil achar isso num volante anônimo do interior do que num jogador badalado de rede social. O Corinthians precisa olhar para dentro, rever seus valores, reaprender o que significa representar essa camisa. Não dá mais para passar pano. O próprio Dorival, que repito é bom treinador, precisa parar com essa coisa de insistir em nome que ele sabe que não aguenta mais. O Carrillo, por exemplo, não tem mais físico para ser titular. Contra o Ceará ele entrou no segundo tempo e até participou do gol, mas foi num contexto totalmente diferente. O adversário já estava morto fisicamente. Aí sim ele conseguiu fazer uma jogada de efeito. Mas a partir daí voltar a ser titular não dá. A diferença de ritmo do Carrillo em campo é gritante. Ele aparece trotando em todos os lances decisivos. Isso não é coincidência. É padrão. E o pior é que ele não é o único. O Bidon, que deveria ser uma promessa, está jogando como se fosse um ex-jogador em atividade. No primeiro gol o que ele faz é inadmissível. Não tenta disputar uma bola no alto. Simplesmente assiste o lance. Perde a disputa aérea para o Marco Antônio, que nem é alto nem é forte fisicamente. Isso mostra a falta de compromisso, a falta de entrega. E quando a gente fala isso parece exagero, parece que é só corneta, mas não é. É um diagnóstico real do que está acontecendo. É nítido. E quem assiste, quem acompanha, quem vai ao estádio sabe que é verdade. O torcedor cansou. Porque se fosse um time limitado tecnicamente, mas com raça, com vontade, com entrega, seria outra história. A torcida abraça, empurra, apoia. Mas quando o que se vê é esse marasmo em campo, essa lerdeza, esse ar de tô nem aí, aí não dá. Aí a paciência acaba. Porque o que tá faltando não é recurso, é compromisso. É o básico. Jogador que corre, que briga, que divide, que se posiciona. Jogador que tá ligado no jogo, que vibra, que cobra, que sente o resultado. Isso sumiu. O José Martins jogando de primeiro volante é um convite ao desastre. Não tem intensidade para cobrir a defesa, não tem pegada, não tem posição física. Um jogador como ele até pode ter qualidade com a bola, mas sem a bola é um problema enorme. E não adianta esperar que o Garro ou o Carrillo resolvam isso, porque eles também não marcam. E aí o que acontece? A defesa fica exposta. Qualquer time minimamente organizado sabe explorar isso. E é o que está acontecendo. O adversário entra já sabendo onde explorar o Corinthians. Onde vai ter espaço. Onde o time vai ceder. E a falta de mobilidade é tão gritante que mesmo com o jogo já perdido os jogadores continuam apáticos. Não tem aquele sentimento de revolta, de indignação. Não tem aquele impulso de vamos tentar alguma coisa. É sempre o mesmo cenário, adversário com mais posse, mais intensidade, mais chances, mais finalizações. E o Corinthians assistindo. Torcedor vendo isso de novo e de novo como se fosse reprise de uma novela repetida. E nada muda. Ninguém toma atitude. E o que é mais preocupante é que parece que internamente também se aceita isso. Não tem cobrança, não tem bronca pública, não tem puxão de orelha. Cadê o cara que bate no peito e chama a responsabilidade? Cadê o líder em campo que chama o time, que dá bronca, que organiza a bagunça? Não tem. E talvez essa seja a maior ausência hoje no Corinthians: liderança.
Falta um cara que entenda o que é vestir essa camisa, que tenha moral para cobrar, que tenha respeito do grupo. Hoje é todo mundo olhando pro lado esperando que alguém resolva. Mas ninguém resolve. Porque todos parecem anestesiados. E isso é inaceitável. E aí tem gente que ainda pergunta por que o Corinthians está atrás de time como o Bragantino ou o Mirassol. A resposta é simples: intensidade. Eles correm. Eles marcam. Eles respeitam o jogo. O Corinthians está mais preocupado em aparecer bonito no Instagram do que em competir. E no fim das contas, futebol se joga em campo com suor. O torcedor quer ver time vibrando, se entregando, jogando com tesão. E não essa passividade irritante, essa indiferença com a derrota. Essa aceitação da mediocridade. E a culpa, claro, não é só do elenco. A estrutura que envolve o clube precisa ser repensada. Diretoria omissa, sem planejamento, sem critério nas contratações. Um clube do tamanho do Corinthians não pode depender de lampejos ou de milagres. Precisa de um projeto sólido. Precisa de um elenco competitivo com preparo físico, com plano de jogo, com alternativas. E mais do que isso, precisa de cobrança. Porque enquanto os caras se sentirem confortáveis com esse marasmo, nada vai mudar. E o Dorival tem papel fundamental nisso. Ele precisa ser mais incisivo. Precisa parar de aceitar escalações que ele sabe que não funcionam. Precisa deixar de lado essa ideia de manter nome por nome. Se o jogador não entrega, vai pro banco. Se o jogador não corre, não joga. É simples. E se não tem peça de reposição, que cobre a diretoria? Que peça reforços com urgência? E se o reforço for um volante operário da Série B, melhor ainda. Porque é disso que o Corinthians está precisando agora. De pulmão. De perna. De cara que aguenta correr os 90 minutos. Que aguenta jogar quarta e domingo sem pipocar. O Corinthians está vivendo uma ilusão. Achando que só nome resolve jogo. Que basta ter um ou dois caras com técnica e o resto vai se ajeitar. Mas não vai. Futebol de hoje exige coletividade, exige comprometimento tático, exige entrega. E esse time não tem nada disso. Tem pose, tem nome, tem salário alto. Mas futebol mesmo tá em falta. E enquanto isso não mudar, não adianta trocar treinador, não adianta mudar esquema. Vai ser mais do mesmo. É por isso que a gente bate tanto na tecla da saúde física. Porque é o mínimo. Sem isso não tem futebol. Pode ser o Guardiola no banco, pode ser o melhor esquema tático do mundo, pode ter o Messi no elenco. Se os caras não correrem, não se doarem, não adianta nada. Futebol é intensidade. É disputa. É competir. E o Corinthians hoje não compete. Não se impõe. Não reage. Só assiste. O torcedor já percebeu. E se a diretoria não abrir o olho, logo a temporada vai embora. Porque perder faz parte, acontece. Mas perder assim de forma apática, sem lutar, sem morder, sem dar um carrinho, isso é inaceitável. E se ninguém fizer nada, esse time vai continuar tropeçando, sendo engolido por adversários mais organizados, mais comprometidos e principalmente mais dispostos a jogar futebol de verdade. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um verdadeiro terremoto sacudiu os bastidores do futebol brasileiro nos últimos dias. A informação que circula, ainda de forma não oficial, mas que tem ganhado força nos corredores da bola, é que a CBF teria tomado a decisão de cancelar o jogo entre São Paulo e Corinthians, que já havia sido realizado. Isso mesmo, a partida que aconteceu normalmente diante dos olhos de milhares de torcedores no estádio e de milhões nas transmissões, pode ser simplesmente anulada. O motivo ainda envolto em mistério, mas fontes próximas à entidade falam em inconsistências graves que teriam comprometido a validade do confronto. A possibilidade de anulação de um clássico dessa magnitude, um dos maiores do país com rivalidade histórica e repercussão nacional, naturalmente causou um alvoroço sem precedentes. A imprensa esportiva está em polvorosa e comentaristas e jogadores divergem nas análises. Há quem diga que o cancelamento teria ligação com problemas na arbitragem, enquanto outros especulam questões extracampo como documentação irregular de algum atleta ou pressão política de bastidores.
Nos bastidores do Morumbi e do Parque São Jorge o clima é de tensão e indignação. Nenhum dos dois clubes se pronunciou oficialmente até agora, mas sabe-se que ambas as diretorias teriam sido pegas de surpresa com a decisão. Fontes ligadas à Federação Paulista estariam tentando mediar uma possível solução diplomática, mas a verdade é que a repercussão do caso já ultrapassou os limites estaduais e pode desencadear uma nova crise institucional no futebol brasileiro. Há quem enxergue na atitude da CBF uma tentativa de estabelecer uma postura mais rigorosa diante de erros ou irregularidades, o que em tese seria louvável. Mas a dúvida que paira no ar é por que essa medida tão drástica teria sido tomada apenas agora depois de o jogo ter sido realizado. Normalmente a falta de transparência alimenta ainda mais os rumores e teorias, algumas até conspiratórias, que não param de pipocar nas redes sociais e programas esportivos. Se o cancelamento for confirmado e o jogo tiver que ser remarcado, não será apenas um novo capítulo na rivalidade entre São Paulo e Corinthians, mas também um marco jurídico e esportivo sem precedentes no futebol nacional. Até lá resta aguardar os próximos passos e acompanhar os desdobramentos de um caso que promete ainda render muito pano para manga. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel.